Paz do Senhor a todos, sejam bem-vindos ao nosso Vida Devocional. Você já é bem familiar aqui, talvez você pela primeira vez está aí acompanhando esse vídeo, mas aqui está o pastor Alexandre, pastor da IPR de Santa Cruz do Rio Pardo. Então seja bem-vindo ao nosso espaço, à nossa quinta-feira, onde nós tiramos esse tempo para falar da Palavra de Deus. Aqueles que já conhecem, já sabem que esse tempo nós nos alimentamos da Palavra de Deus, estamos refletindo no livro dos Salmos, onde encontramos preciosidades, riquezas, enfim, encontramos o Senhor para falar no nosso coração. Esse propósito, claro que nasceu do coração de Deus, mas também veio até mim essa vontade discernida por Deus para levar uma palavra de consolo a você nesse tempo de pandemia, nesse tempo difícil, onde todos nós estamos passando por esse tempo. Então, que o Senhor nos ajude. Então, que o Senhor neste dia possa falar com você, possa trabalhar no seu coração e possa te encorajar por meio da sua palavra. Não são as minhas palavras, é a palavra de Deus e nelas nós devemos confiar. O salmo desse dia é do Salmo de número 9, apenas dos versos 1 ao 12 que eu vou ler com vocês. Senhor, eu te louvarei de todo o meu coração, contarei todas as tuas maravilhas, ó Altíssimo, em ti me alegrarei e exultarei, cantarei louvores ao teu nome. Quando os meus inimigos se acovardam, eles tropeçam e desaparecem da sua presença. Pois tu defendeste o meu direito e a minha causa, no tribunal te assentaste, julgando com justiça. Repreendeste as nações, destruíste os ímpios, apagaste o nome deles para sempre e eternamente. Os inimigos foram consumidos, suas ruínas são perpétuas, pois arrasaste suas cidades e aniquilaste a memória deles, mas o Senhor está entronizado para sempre. Estabeleceu o seu trono para julgar. Ele mesmo julga o mundo com justiça, governa os povos com retidão. O Senhor é também um alto refúgio para o oprimido, um alto refúgio em tempos de angústia. Os que conhecem teu nome confiam em ti, porque tu, Senhor, não decepcionas os que te buscam. Cantai louvores ao Senhor, que habita em Sião, anunciai entre os povos os seus feitos, pois ele, o vingador do sangue, lembra-se deles, não se esqueça do clamor dos aflitos. Quero falar com vocês um pouco nessa tarde a respeito de gratidão, porque este salmo conduz um coração à saúde espiritual, de um coração que realmente, daquela pessoa que é agradecida. Este salmo traz esse símbolo, um coração, uma pessoa que de maneira espiritual, com uma saúde espiritual, ela traz sobre si palavras de gratidão. E através desse salmo, devemos entender e perceber e conseguir discernir as maravilhas de Deus na nossa vida. E quando pensamos em maravilhas, essas maravilhas podem até se revelar em algo mais dramático, em algo mais um milagre esplendoroso, algo assim fascinante, um milagre realmente que passa de ser do natural para ser o sobrenatural. Vamos pensar quando Moisés está conduzindo aquele povo, saindo ali do Egito, e eles precisam atravessar o Mar Vermelho, e estão diante daquele fato, sem poderem fazer nada. Aí Deus dá uma ordem a Moisés. E ali, aquele mar se abre e eles passam, enfim, Deus realiza e opera um milagre. O coração daquele povo, por aquele instante, gratos, porque pelos relatos, pela história bíblica, depois nós vamos ver que aquele povo murmurou por muito tempo no deserto.
Mas quando eu falo dessas maravilhas que precisamos discernir na nossa vida, essas coisas, as maravilhas de Deus, porque nem sempre Deus precisa abrir um mar para vermos que Ele está conosco. Não necessariamente Deus precisa fazer o sobrenatural para que o nosso coração seja grato. Nós precisamos enxergar as coisas pequenas, as coisas sutis, aquilo que Deus faz na nossa vida que às vezes até paramos para pensar: nossa, mas se não for Deus, quem será que está fazendo isso na minha vida? Devemos aprender a enxergar essas coisas sutis de Deus. Quando Deus prepara um amigo para falar ao seu coração, quando Deus prepara um irmão da igreja para te visitar em tempo difícil, quando Deus prepara alguém de longe que fazia tanto tempo que não falava com você, de repente te manda uma mensagem, e era tudo aquilo que você precisava ouvir. Quando Deus te prepara um livro, quando Deus te prepara aquilo que necessitamos ou precisamos, e às vezes são nesses pequenos detalhes, às vezes são nesses momentos sutis da nossa vida, são nas coisas simples da vida que nós encontramos a bondade de Deus, nós encontramos as maravilhas, porque os grandes milagres de Deus são vistos nas pequenas coisas. Lembro de uma passagem onde Jesus está com seus discípulos diante de uma multidão, e aquela multidão não tendo com que se alimentar, e os discípulos questionando, e Jesus pergunta: o que temos? De repente aparece lá 5 pães e 2 peixinhos. Mas o que é 5 pães e 2 peixinhos para alimentar uma multidão? Diante das mãos, diante dos olhos dos discípulos, diante daquela multidão, talvez aquilo não seria nada. Mas os poucos na mão de Jesus se tornam muitos. Ele fez um milagre naquilo que era simples, naquilo que era pequeno. Ontem, chegando em casa, o Augusto, veio até mim, e ali eu tirei um tempinho com ele e fui brincar com ele. Coloquei ele aqui nos meus ombros e comecei a brincar com ele ali no corredor em direção ao espelho de casa. E ali ele dava gargalhadas e ria. E ali Deus me fez refletir, juntamente com a Luana, que aquilo que o meu filho precisa talvez não seja das melhores coisas do mundo. Claro que é importante, claro que nós pais queremos dar o melhor para os nossos filhos, mas às vezes o que nosso filho quer é uma coisa simples, de colocar ele nos meus ombros e correr com ele em direção ao espelho. E aquilo encheu meu coração de gratidão, e eu agradeci a Deus pela oportunidade de ser pai, por ter meu filho ali, a minha família, por ter um filho saudável, enfim. E é isso que Deus mostra conosco todos os dias. É isso que Ele fala ao meio do seu coração, quando nós levantamos da nossa cama, respiramos, nós conseguimos respirar esse ar aí, é sinal que a gente tem vida. E às vezes, quando levantamos, já pensamos que temos que fazer um monte de coisa, ou às vezes questionamos: nossa, esse dia vai ser difícil, é isso e aquilo outro. Passamos o dia todo questionando, murmurando, ao invés de sermos gratos. Ao invés de sermos gratos. Esse ar que você respira não é simples assim. Todos os dias para você viver é um milagre. A vida é um milagre. Estarmos aqui é um milagre. É a bondade de Deus. Então preste atenção nos cuidados que Deus tem com você, nos mínimos detalhes. Então, às vezes você espera algo extraordinário de Deus, para que você possa vê-lo, reconhecê-lo e ter gratidão no seu coração.
mas Deus tem feito tanto na sua vida que você deve reconhecê-lo e tenha o seu coração grato. Porque sabe, Deus nunca desampara aquele que está preocupado e aflito. Deus sempre prepara alguém, ou nos envia alguém, ou fala conosco por meio da sua palavra. Deus nunca nos desampara. Deus sempre mostra para nós uma direção diferente. Deus sempre conduz os nossos olhos para olhar para algo diferente. É isso que eu estou tentando fazer com vocês neste dia. Tirar esses olhos de vocês naquilo que talvez seja grande, no sentido de poder agradecer a Deus e ter o coração grato. Não, Deus está fazendo com vocês. Olhem para as coisas simples da vida e sejam gratos. É só a gente pensar que as misericórdias de Deus são incontáveis. São tão grandes. A gente que é tão pequeno e tão frágil, essas misericórdias de Deus são tão grandes na nossa vida. Quanta gratidão nós devemos ao Senhor. Que o Senhor conduza o nosso coração para que sempre possamos agradecer a Ele em todo o tempo. Agradeça ao Senhor. Não deixe para fazer isso lá na frente, quando passar tudo isso. Não, seja grato ao Senhor. Olhe para a sua vida, mas olhe nos mínimos detalhes. Se você já está aí me assistindo, já é algo para você agradecer a Deus, porque você está com vida. Porque o Senhor está falando com você neste dia. Que Deus te abençoe, que você viva de forma diferente, que você tenha a gratidão no seu coração. Tá bom? Essa é a minha palavra para você e que você se encoraje nela. Vamos orar então, agradecendo a Deus. Senhor Deus, nós queremos agradecer ao Senhor. A palavra que se resume nesse dia é gratidão, ó Deus, e também pedimos perdão, porque às vezes nós queremos, ó Senhor, grandes milagres, grandes maravilhas diante de nós e nos esquecemos de agradecer ao Senhor pelas coisas simples da vida. Agradecer ao Senhor por podermos sentar com a nossa família, almoçarmos juntos, fazermos refeições juntos, passearmos numa praça, ó Deus, de podermos estar na companhia de quem gostamos, ó Senhor Deus, por termos um trabalho, por termos o sustento, as nossas necessidades supridas, por termos uma casa, um lar, seja ela alugada ou não, por termos, ó Deus, condições de poder olhar e enxergar, ó Deus, as coisas simples da vida e ter gratidão no nosso coração. Ó Deus, nos ensina a entender que o Senhor nunca despreza aqueles que estão aflitos e preocupados, que as tuas misericórdias são a causa de nós não sermos consumidas, e só pensar nisso já nos leva a ter o nosso coração agradecido, que nós não venhamos ser levados, ó Deus, pelas grandes coisas, mas que nós venhamos valorizar, ó Senhor, as coisas simples da vida, como respirar, Senhor, como poder andar, como ter saúde, Senhor Deus, que venhamos valorizar essas coisas, que possamos, ó Deus, viver dessa forma, com o nosso coração agradecido. Que o Senhor faça isso na vida dessas pessoas, que o Senhor trabalhe nesse coração aí, para que ele possa enxergar o quanto o Senhor tem feito, o quanto o Senhor tem cuidado e o quanto o Senhor tem zelado. Abençoe, Senhor Deus, a esses que estão nos ouvindo, a nos assistindo agora, neste exato momento, em nome do Senhor Jesus, nós oramos. Amém. Amém? Espero que você possa guardar essa palavra e trazer sempre à sua memória, quando você pensar
quando as coisas estiverem difíceis, fale com o Senhor. Ó Deus, eu possa ser grato a Ti, porque o Senhor tem cuidado de mim. Deus abençoe, você tenha um resto de final de semana abençoado também. Não se esqueça de compartilhar essa mensagem para que outras pessoas possam nos assistir. Fiquem com Deus.